Boa noite, galera. Tudo bem? Praticamente encerrando aí a nossa parte, né? Olha só, amigos, na concepção do termo. Na última aula que eu disponibilizei para vocês, nós estudamos o arrependimento, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior, né? Então, o que acontece, gente? Por questão didática, tá? Eu dividi em blocos, por questão didática apenas. Estudamos arrependimento eficaz, desistência voluntária e arrependimento posterior, tá? Porque se interligam muitas coisas em comum. Agora eu vou passar para vocês uma pequena aula bem rápida, só sobre crime possível, tá bom? Vocês vão ver que é muito rápido, singelo, tá? E depois eu vou ministrar aí uma nova aula para fechar tudo sobre erro. Aí a gente encerra, viu, gente, toda a parte de direito penal, parte geral que eu ministrei. Lembrando que essas aulas foram dadas, viu, gente? Só lembrando, foram dadas, mas alguns alunos, né, não assistiram, enfim. E eu estou ministrando essa aula novamente, gravando, justamente para não ter nenhum tipo de prejuízo. Vocês vão poder assistir essas aulas, revisar, depois revisar de novo, enfim, assistir aí até enjoar da minha cara. A prova de vocês, me parece, eu conversei com a professora Poliana, me parece que ela está agendada para a próxima segunda, né? Então eu vou disponibilizar essa aula daqui a pouquinho, hoje, segunda-feira, vou disponibilizar ainda hoje. Vocês terão aí mais de uma semana para revisar, né? Tempo, eu acho, mais do que suficiente para revisar e fazer uma boa prova, tá bom? Lembrando, mais uma vez, está previsto amanhã liberarem para mim o sistema lá da faculdade. Se liberarem, eu lanço tudo que eu tenho que lançar amanhã. Estou ansioso já por isso, né? Para ficar 100% kit com vocês, tá? Então vamos aqui hoje, se Deus quiser, acabar a parte crime possível, erro, e aí fica faltando a matéria da professora Poliana, que é o concurso, né? Concurso de pessoas, concurso de crimes, pena e punibilidade, para encerrar com chave de ouro a parte geral do direito penal. Fechado, galera? Vamos lá então? Faca na caveira? Bora lá! Gente, crime impossível, tá bom? Crime impossível. A primeira coisa, gente, que eu preciso que vocês tomem nota, tá bom? Antes de qualquer coisa, tá? O crime impossível também é chamado, é sinônimo, tá? De tentativa inidônea. Tentativa inidônea. Tentativa inidônea. Quando estudamos tentativa, mencionamos isso, né? Quando a não consumação do crime, né, era impossível, o crime era impossível de se consumar. Olha o crime impossível aí. Então, o crime impossível também é chamado pela doutrina de tentativa inidônea. Inidônea. Tentativa inidônea, quase crime ou crime oco. Tentativa inidônea, quase crime ou crime oco. Tentativa inidônea, quase crime ou crime oco. Então, crime impossível também é chamado de tentativa inidônea, quase crime ou crime oco. Então, amigos, tomem nota disso, tá bom? Porque crime impossível não é difícil, mas não vamos cair, tá bom? Nessas pegadinhas não, cair lá crime oco, quase crime, e vocês se perderem, né? Está se referindo na realidade a crime impossível, ok? Então tomem nota disso, galera aí, ó, pode colocar aí, os homens também, tá? Pode colocar aí com uma caneta, aquelas canetas marca-texto rosa choque, tá? Isso aí não afeta a masculinidade de ninguém, não. Porque realmente esses sinônimos costumam cair com frequência, correto? Então, quase crime, tentativa inidônea ou crime oco, sinônimo de crime impossível, tá bom? Galera, crime impossível está previsto, tá? Falar bem pausadamente, lá no artigo 17 do nosso Código Penal. Vamos ler, tá bom? Juntos, o que diz o artigo 17? Olha só, artigo 17.
Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio. Ineficácia absoluta do meio. Gente, circulem em absoluta. Ineficácia absoluta do meio. Ou por absoluta impropriedade do objeto. Circulem novamente, por gentileza, absoluta. Olha só. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio. Ou absoluta impropriedade do objeto. É impossível consumar-se o crime. Então, gente, o crime impossível ocorre quando, por absoluta, 400 milhões de vezes em concurso, em prova de OAB, primeira etapa de concurso, tá? É absoluta, não é relativa não. Absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, não é possível consumar o crime. Então, o crime impossível, ele ocorre quando, por, mais uma vez, absoluta, lembrem da minha voz, gente, ó, estralando aí no ouvido de vocês, absoluta ineficácia do meio, ou absoluta impropriedade do objeto, não for possível a consumação do crime. Então, é absoluta, não é relativa. Isso caiu um concurso da DPU, Defensoria Pública da União, pra vocês terem uma ideia, Defensoria Pública da União. Tinha uma das alternativas lá que colocava tudo certinho, né? Perguntando que era crime impossível, mas aí na resposta tinha lá duas questões muito parecidas, em que pareciam duas alternativas que pareciam certas, mas você conseguiria matar a questão, por quê? Porque em uma delas estava constando relativa, né? Relativa impropriedade do objeto ou relativa ineficácia do meio. E é absoluta, tá bom? Absoluta e não relativa. Absoluta e não relativa. Mas espera aí, o que é, gente, essa absoluta ineficácia do meio? E o que é essa absoluta impropriedade do objeto? Gente, a absoluta ineficácia do meio, nós vamos entender o meio utilizado aí para executar o crime. É a absoluta ineficácia do meio. Por exemplo, a arma de brinquedo. Arma de brinquedo. Tem como matar alguém, estou falando do crime de homicídio, tá bom? Tem como matar alguém desferindo disparos com uma arma de brinquedo? Não tem. Ah, professor, pode eventualmente caracterizar o roubo. Não estou falando de roubo, estou falando de homicídio. Em relação ao crime de homicídio, a utilização de uma arma de brinquedo é crime impossível. Porque é impossível você matar alguém desferindo tiros, disparos com uma arma de brinquedo. Então, é um crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Absoluta ineficácia do meio. O meio utilizado para executar o crime é absolutamente ineficaz. E o que é, Leandro? Absoluta impropriedade do objeto. A impropriedade do objeto refere-se à pessoa ou à coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Pessoa ou a coisa sobre a qual recai aquela ação. Olha só, vamos imaginar que uma pessoa morta está lá caída ao chão, já morta, sem vida. E essa pessoa caída ao chão, morta, já sem vida, era desafeto, né? De outra pessoa. Essa outra pessoa vê lá, a pessoa acha que está dormindo, acha que ele está dormindo, que a pessoa está dormindo, está morta. O desafeto acha que está dormindo na calçada. Pega uma arma e dá 2 tiros. Mas perceba, a pessoa já estava morta. Tem como matar alguém que já morreu? Não. Bom, a não ser que seja 7 vidas, né? Igual gato.
Mas falando sério aqui, galera, não tem como você matar quem já morreu, quem já está morto. Então, perceba uma hipótese de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Então, quando que há crime impossível? Quando houver absoluta, não é relativa, absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Quando há absoluta ineficácia do meio, vamos levar em conta o meio utilizado para executar o crime. O meio utilizado. Exemplo, arma de brinquedo para praticar homicídio. Crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Absoluta impropriedade do objeto. Pessoa ou a coisa sobre qual recai a ação. Atirar em cadáver. Tem como matar quem já morreu? Não. Então é crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Gente, vou chamar a atenção para vocês aqui. Parece simples. Mas olha só, a gente está estudando agora crime impossível. Daqui a pouco vai estar todo mundo com isso aqui claro na cabeça. Tá bom? Daqui 1, 2, 3, 4 meses, talvez não. Daí a necessidade de revisão, né? Revisões constantes. Mais uma vez eu falo, a melhor forma de memorizar, repetição, né? Revisar. Ler, daqui a um tempo ler de novo, estudar de novo. Já troquei essa ideia com vocês aí várias vezes, né? Mas eu preciso chamar a atenção para vocês aqui de umas pegadinhas bobas que costumam cair e tem gente que continua errando. Por favor, aluno da FAC-FUNAM não vai errar, não. Tá? Não vai errar, por favor. Vamos ter o carimbo, FAC-FUNAM, carimbo de qualidade, direito penal na veia. Por favor, vamos destruir. Me faça esse favor, quando estiver fazendo prova da ordem, destruam o direito penal. Por favor, destruam. Tá bom? Me faça esse favor. Olha só. E vai por mim que cai essas besteirinhas. É a absoluta ineficácia do meio e a absoluta impropriedade do objeto. Então, a ineficácia do meio e impropriedade do objeto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles colocam lá ineficácia do meio, eles trocam, colocam ineficácia do objeto. E coloca, em vez de impropriedade do objeto, coloca impropriedade do meio. Então, gente, o certo é ineficácia do meio e impropriedade do objeto. Ineficácia do meio, impropriedade do objeto. Ineficácia do meio e não ineficácia do objeto. É ineficácia do meio, impropriedade do objeto e não impropriedade do meio. Essas duas pegadinhas costumam cair com bastante frequência. É absoluta e não relativa. É ineficácia do meio e é impropriedade do objeto e não o inverso. E o que é ineficácia do meio? O meio utilizado para executar o crime. Vamos lembrar lá da arma de brinquedo? Imagina só, meu filhinho aqui tem umas arminhas de brinquedo que ele gosta, 5 aninhos, aquelas arminhas verde, fosforescente, né? Imagina uma situação esdrúxula dessa. Vou te matar com a arminha do Rafa, meu filhinho. Crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Eventualmente, à noite, pode causar temor, uma ameaça e gerar roubo. Dependendo, sim. Estou falando de homicídio. Absoluta ineficácia do meio. Absoluta impropriedade do objeto. Atirar em cadáver. Tá bom? Fechado? E agora, gente, como que fica a questão da punição? Tá? Como que a gente vai saber, tá? Como que se pune ou não se pune, tá? Quando que haverá na realidade, desculpem, quando que haverá na realidade crime impossível, tá? Como que vai haver a punição do crime impossível? A primeira teoria que trata disso é a teoria sintomática. A teoria sintomática, tá? Anotem aí, sintomática. Teoria sintomática.
Teoria sintomática. A teoria sintomática, tá? A teoria sintomática fala o seguinte. Teoria sintomática. O agente com a sua conduta demonstrou ser perigoso. Então, ainda que seja impossível a consumação do crime, ele deve ser punido. Ele deve ser punido porque ele demonstrou ser perigoso. É a teoria sintomática. Teoria sintomática fala, mesmo no caso de crime impossível, deve haver punição. Mesmo sendo impossível a consumação por absoluta ineficácia do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, deve haver a punição porque a pessoa demonstrou ser perigosa. Teoria sintomática. Não prevalece, tá bom? No direito penal. Não prevalece, mas cai no concurso, cai na prova do OAB. E vocês têm que saber. Teoria sintomática fala que, muito embora seja absolutamente impossível a consumação do crime, o agente deve responder porque ele demonstrou ser perigoso. O cara que atirou no cadáver demonstrou ser perigoso. Então ele responderia. Seria punido. Teoria sintomática. Teoria sintomática. Ok? Teoria sintomática. Além da teoria sintomática, que não é adotada, nós temos também a teoria subjetiva. A teoria subjetiva fala o seguinte, ora, a conduta do agente ela é subjetivamente perfeita. Subjetivamente perfeita. Ele saiu de casa querendo atirar na vítima. Olha só, subjetivamente, psicicamente, o que ele queria? Atirar na vítima. E ele também, de fato, atirou na vítima. Que já estava morta, mas ele atirou. Então a conduta é subjetivamente perfeita. Se a conduta é subjetivamente perfeita, ele tem que responder pela pena da tentativa, do crime tentado. Então, mais uma vez, bem devagar, viu, galera? Precisa tomarem nota aí. Teoria sintomática, mesmo sendo impossível a consumação do crime, o agente deve responder pelo crime porque ele demonstrou ser perigoso. Teoria sintomática. Teoria subjetiva. Sendo a conduta subjetivamente perfeita, ele responde pela tentativa, pela pena do crime tentado. Ele queria sair para atirar, saiu, de fato atirou. Subjetivamente perfeita. Também não é a teoria adotada no Código Penal brasileiro. Aí a última teoria é a teoria objetiva. Teoria objetiva. Tomem nota aí. Teoria objetiva. Teoria objetiva, tá? A teoria objetiva, gente, fala o seguinte, tá? É a teoria adotada pelo Brasil, mas vamos aqui ter calma. A teoria objetiva fala que crime, em apertada síntese, né? Crime é conduta mais resultado. Crime é conduta mais resultado. Crime, conduta mais resultado. O resultado exige lesão ou perigo de lesão. Olha só, a teoria objetiva diz, crime é o quê? Conduta mais resultado. O resultado exige lesão ou perigo de lesão. Então, se é impossível causar lesão ou perigo de lesão, não há crime. Entenderam? A lógica da teoria objetiva, crime é conduta mais resultado. Sim. Resultado exige lesão ou perigo de lesão. Sendo a conduta inidônea, sendo impossível causar lesão ou perigo de lesão, não há
há crime. Não há crime. Entenderam? A teoria objetiva, o que ela diz? Teoria objetiva. Crime é conduta mais resultado. Resultado exige lesão ou perigo de lesão, sendo a conduta inidônea, incapaz, impossível de causar lesão ou perigo de lesão, não há crime. Só que a teoria objetiva, e aí vem a pegadinha que vocês não vão cair, meus caros alunos, meus amigos, vocês não vão cair. A teoria objetiva se divide em objetiva pura e objetiva temperada. A teoria objetiva pura e a teoria objetiva temperada. A teoria objetiva pura fala que essa ineficácia do meio ou essa impropriedade do objeto pode ser absoluta ou relativa. Mais uma vez, a teoria objetiva fala: crime é conduta mais resultado. Resultado exige lesão ou perigo de lesão. Sendo a conduta inidônea, incapaz, impossível de causar esse dano ou perigo de dano, essa lesão ou perigo de lesão, não há crime. Sim, beleza, um raciocínio. Só que a teoria objetiva se divide em teoria objetiva pura e teoria objetiva temperada. A teoria objetiva pura fala que essa ineficácia, essa impropriedade pode ser absoluta ou relativa. Ela é adotada pelo Brasil? Não, a teoria objetiva pura. Porque a teoria objetiva pura fala que essa ineficácia ou essa impropriedade pode ser absoluta ou relativa. E como eu falei para vocês 15 minutos atrás, para haver crime possível deve haver absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Então, o Código Penal não adota a teoria objetiva pura. O Código Penal adota a teoria objetiva temperada. Teoria objetiva temperada, que fala que a ineficácia tem que ser absoluta e não relativa. Tá bom? A ineficácia tem que ser absoluta, ou a impropriedade absoluta. Imaginem só, gente, você tem uma arma de fogo, essa arma de fogo está com defeito. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Tem hora que você dá um tiro, ela dispara, tem hora que não dispara. Você vai pegar essa arma e dar um tiro contra outra pessoa. Gente, você pode alegar crime possível? Não. Porque a ineficácia aqui não é uma ineficácia absoluta, é uma ineficácia relativa. É uma ineficácia relativa, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Entenderam? Então, para quem adota teoria objetiva pura, que fala que a ineficácia pode ser absoluta ou relativa, esse nosso exemplo serviria. Mas não, o Código Penal não adota. O Código Penal adota a teoria objetiva temperada, que fala que a ineficácia tem que ser absoluta. Sendo absoluta, não há crime. Então não pune. Não há crime. Vai punir o quê? Então, mais uma vez, crime impossível, artigo 17. Gente, vamos fazer um mapa mental na cabeça da gente aqui, ó. Tá bom? Para que vocês não podem esquecer de crime impossível, guardar para o resto da vida. Absoluta ineficácia do meio e absoluta impropriedade do objeto. É absoluta, não é relativa. Por favor, não esqueçam isso. Viu, Stefan de Tirana? Viu, Daiane? Não esqueça isso, Sérgio. Viu, galera? Viu, Vitor? Por favor, eu tento falar isso aqui mentalizando a imagem de vocês na sala de aula. É absoluta ineficácia do meio e absoluta impropriedade do objeto, Verônica. Absoluta. E não relativa. Primeira coisa. Segunda informação. É absoluta ineficácia do meio e absoluta impropriedade do objeto. Eles vão inverter isso para tentar confundir vocês. O meio vai falar absoluta ineficácia do objeto.
quando na realidade o correto é absoluta ineficácia do meio. Eles vão colocar absoluta impropriedade do meio, quando o certo é absoluta impropriedade do objeto. Então não errem isso. Segunda questão. Terceira questão que vocês não podem esquecer: tentativa inidônea, crime oco, quase crime, são sinônimos de crime impossível. Tá bom? Então se cair lá tentativa inidônea, quase crime ou crime oco, tá falando de crime impossível. Tá bom? O que é ineficácia do meio? É o meio utilizado para executar o crime, a arma de brinquedo. O que é absoluta impropriedade do objeto? A pessoa sobre qual recai a conduta criminosa, a pessoa, coisa, exemplo, o cadáver, atirar em cadáver. Quais são as teorias que vocês não podem esquecer sobre crime impossível? Como que vai haver? Como que eu vou punir crime impossível? Primeira teoria, teoria sintomática. Fala, o agente com a sua conduta demonstrou ser perigoso. Então, mesmo sendo impossível a consumação do crime, o agente deve ser punido. Ele deve ser punido porque ele demonstrou ser perigoso. Teoria sintomática. Não é adotada, mas vocês precisam saber o que se fala, o que a teoria fala. Teoria subjetiva. A conduta do agente é subjetivamente perfeita. Sendo subjetivamente perfeita, ele deve sofrer a mesma pena da tentativa. Também não é adotada. Teoria objetiva é adotada, mas tomem cuidado. Teoria objetiva fala: crime é conduta mais resultado. Resultado exige lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido. Crime é conduta mais resultado. Resultado exige lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, protegido. Então, se a conduta é inidônea, é impossível, é incapaz de causar o resultado, lesão ou perigo de lesão, não há crime. Teoria objetiva. Só que a teoria objetiva se subdivide em teoria objetiva pura e teoria objetiva temperada. A teoria objetiva pura fala que essa impropriedade, essa ineficácia, pode ser absoluta ou relativa. Não é adotada pelo Código Penal, porque o artigo 17 fala em absoluta. Então, a teoria adotada é a teoria objetiva temperada, que fala que apenas a impropriedade ou a ineficácia absoluta é que caracteriza um crime impossível. Gente, com essas informações eu acho que vocês ficam bem amparados, tá? Para conduzirem bem aí os estudos do crime impossível, tá bom? Agora eu vou passar daqui a pouquinho para a nossa última aula, erro, tá? E aí a gente encerra a parte do crime de direito penal, tá? Já tô até ficando com saudade, sério. Só de falar aqui que estou encerrando, mas nós vamos encerrar, se Deus quiser, tá bom? Beijo no coração. E daí agora eu já vou, em sequência, vou disponibilizar essa matéria, essa aula, já vou iniciar uma outra, tentar disponibilizar ainda hoje, sobre erro. Estudem, tá, de forma adequada, didaticamente. Primeira aula que eu disponibilizei antes, sobre desistência voluntária, crime impossível e arrependimento posterior. Não, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Agora essa de crime impossível. E por fim, aula de erro. Ok? Até mais, galera!